queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Eu estou. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui desse quadro tão amado, o Fofoca dos Arquétipos. E hoje eu vim trazendo a parte 2, vocês viram aí na thumb, né? Da fofoca que eu recebi do WhatsApp, fofoca enorme, vai gerar 3 vídeos de fofoca, sim senhores! E vocês viram que eu vim arquetípica hoje, ó? Eu vim com essa camisa que faz muito tempo que eu não usava, que é de tucanos e de papagaios. Que coisa mais amada, né? Arquétipos super de comunicação, sim, eles também são arquétipos. Mas chega de enrolação, porque eu tenho certeza, muita gente gostou daquele vídeo, foi muito legal. Quem não viu, vou deixar aqui, ó, linkado. Mas só vai pra lá depois, tá? Assiste esse aqui primeiro. Então, assim como teve muita gente que gostou daquele, tenho certeza que vai ter muita gente que vai adorar o que ela trouxe sobre 2 arquétipos aqui que ela usou. E aconteceram umas coisas com ela, assim, ó, muito diferentonas, que vai ser muito legal compartilhar com vocês. Bora lá, então, chega de enrolação, colocar a vinheta e vamos fofocar. Então, vocês já sabem, né, que quando eu fofoco, eu fico olhando aqui pra baixo porque eu fiz uma espécie de roteiro com que ela me contou via áudio. E assim como eu falei lá no outro vídeo, eu vou dizer de novo, eu espero que eu consiga transmitir o que ela trouxe pra mim, já que eu coloquei em forma de texto, ok? Então, o primeiro arquétipo do vídeo de hoje é o da onça. Ela trouxe a experiência que ela trouxe com esse animal que eu amo tanto. Também já tem vídeo aqui no canal falando dela, que eu vou deixar aqui. Mas, para quem nunca ouviu falar antes do arquétipo da onça, o que ele faz, veja esse relato aqui. Usar a onça foi uma experiência que impactou muito ela. Ela tinha ativado com o objetivo de ter mais atitude de busca, se sentir mais adulta, capaz de resolver os problemas, procurar trabalho. Até porque na época a situação financeira na casa dela estava muito difícil e ela se sentia estagnada e impotente diante das coisas. Então, no primeiro dia que ela colocou a onça, ela já se sentiu muito irritada, assim, ó, virou literalmente um bicho, né? Virou uma onça mesmo. Mas ao mesmo tempo, ela já sentiu o que ela estava procurando. Ela sentiu aquela coisa de que eu sou capaz de qualquer coisa, né? Eles passando por uma escassez muito grande. A irmã estava terminando um curso, não estava trabalhando. O pai dela tinha se envolvido em muitas dívidas. E ela lá, disponível para o mercado de trabalho, como diz a Beth Russo, né? E depois, gente, de alguns dias com a onça, ela teve um insight de dizer para si mesma: eu não quero mais ver isso acontecer. Eu vou fazer o que for necessário para sustentar a minha casa. Ela aqui, ó, bateu no peito mesmo, tipo, ó, isso aqui eu não vivo mais. Claro, a onça, gente, ela é um animal, ela é selvagem, sim. Mas quando a gente pensa na ambientação da onça, onde que as pessoas usam onça? Antigamente, quando as pessoas usavam peles de animais, observação, ainda tem gente que usa, né? Mas não deve. As pessoas que tinham a capacidade de caçar uma onça e fazer um tapete, fazer uma roupa, eram quem? Pessoas de poder aquisitivo mais alto. Então a onça, assim como os felinos em geral, né? O leão, o tigre, leopardo, todos esses animais que a gente vê muitas vezes virando tapeçaria, né? Virando um tapete, virando uma roupa. Esses animais, eles trabalham essa parte do luxo, de tu querer mais, né? Como eu sempre falo, isso é bonito? Não, eu não acho isso bonito, não sou nem um pouco a favor, pelo amor de Deus, né? Os animais têm que estar lá na natureza. Só estou falando que a gente sabe que isso é associado a ambientes de padrão mais elevado. Então, em toda essa função dela, surgiu um emprego. Veio, né? Era o que ela queria. Só que assim, era muito difícil.
precisava ter força, atitude e comunicação firme. Era um ambiente muito masculino. Então ela precisava se impor, real, assim. Sem contar que precisava acordar 4 horas da manhã. Então, assim, era puxado o negócio, tá? E ela disse que teve uma atitude bem felina mesmo, uma coisa assim, até agressiva. Ela peitava os homens, não dando chilique, mas assim, se impondo, entendeu? Pô, ela não baixava a cabeça pra ninguém. E isso foi muito necessário pra ela, né, nesse momento. Só que ela reparou algumas outras coisas, como por exemplo, nessa época ela teve muitos sonhos, até porque a onça, por conta do desenho do pelo dela, que ela tem aquele amarelo com as pintinhas pretas, essas pintas, elas trazem esse lado inconsciente, elas falam das nossas sombras. E ela viu através desses sonhos assim muito realistas que haviam pessoas que queriam o mal dela, e eram aqueles sonhos muito pesados que precisava interpretar depois. Então, junto com isso, ela vivenciou um certo lado sombra de querer ficar mais sozinha, literalmente no canto, tá? E isso me lembrou muito aquela frase: não cutuque onça com vara curta. Justamente por isso, né? É um animal arisco, acuado. Ele não vai ficar interagindo com todo mundo. Eles não interagem nem entre a espécie deles direito. E imagina entre outras espécies, né? Então, ela chegava em casa e não queria falar com ninguém. Queria descansar. Ficou bem antissocial mesmo. Porém, por mais que naquele momento ela estivesse ok com isso, porque ela começou a ver, né, que realmente se a coisa estava fluindo, muita ação vindo para a vida dela. Então ela reparou que pela onça trazer tanto foco, chegou um momento que ela viu que a vida meio que perdeu a graça, porque virou só isso, virou só trabalho e ação e movimento e tudo mais, mas a vida não é só isso, né? Então ela viu que realmente a onça trouxe a ação que ela precisava para sair daquele ambiente de tanta escassez que ela vivia, porque antes ela esperava tudo cair do céu, e dessa vez ela se viu tomando atitude até para pedir ajuda dos outros mesmo, que antes ela não fazia, tinha vergonha, né? E nisso tudo ela se viu com muito, muito orgulho de si mesma, de se ver trazendo comida, gás para dentro de casa, que era o que ela queria. Gente, eles estavam vivenciando um ambiente literalmente de muita escassez. Então, quando ela se viu naquele trabalho lá, tendo que peitar os homens, trabalho de força, mas que ela estava conseguindo o objetivo dela, ela ficou assim, poxa, eu sou capaz, sabe? Então ela acabou tirando, depois de um tempo, por conta dessa agressividade. Ela falou que ela já tem uma tendência a ser muito irônica, debochada, e ela viu que isso foi cada vez piorando mais e que depois até chegou num ponto de ela ver que ela estava querendo manipular as pessoas e que ela se sentia um pouco mal depois que acontecia, e aí ela achou melhor tirar. Ela até citou uma coisa que eu achei engraçada, que ela fala que tem muitas mulheres que dizem assim, o fulano me usou, né? E ela disse que quando estava nessa energia da onça, ela se sentia usando os outros, ela sentia realmente essa potência, né? Mas, enfim, a onça trouxe o que precisava trazer para a vida dela, foi muito boa, né? Quando a gente vê que um arquétipo, ele chegou naquele ponto final de que daqui para frente ele não agrega mais na nossa vida, a gente agradece para ele e retira. Talvez em outro momento que a gente precise de novo aquela mesma energia, a gente coloca. Mas a gente não precisa ficar usando todos os arquétipos para sempre, assim como a gente não precisa ficar trocando todo dia ou de semana em semana. A gente tem que deixar eles agirem, até quando nós intuirmos que aquilo não está agregando mais, tá, pessoal? Então, eu acho bem legal falar isso para vocês, porque muitas vezes um arquétipo, inicialmente, ele traz uma potência, ele traz uma coisa para nossa vida, mas depois de um tempo, aquilo não anda mais. Foi o que aconteceu comigo
que eu fiz um vídeo falando do porquê eu tirei o arquétipo da cobra. Ela foi incrível, mas chegou num ponto que não agregava mais em nada. E foi uma ótima decisão eu ter tirado. Então fica a dica. Agora o outro arquétipo que ela trouxe é o do morcego. Eu achei o máximo que ela trouxe essa experiência, porque pouquíssimas pessoas usam esse animal por terem muito medo dele. E aí ficam receosas, né? Ai, eu não consigo me conectar com a imagem e tudo mais. Então, finalmente eu tenho um relato do morcego. Olha o que ela disse, que na época ativou com o intuito de mudar padrões, já que ele traz a questão de olhar para dentro de si. Sim, como todos esses animais que são noturnos, que são pretos, né? A cor preta remete a isso, à sombra, ao interior, ao que não tem luz, né? Então, quando a gente ativa um arquétipo assim, a gente coloca para fora essas coisas que estão guardadas. Até aquela questão, né, da posição que o morcego dorme, porque ele dorme de cabeça para baixo, ele remete a igualzinho os bebês quando estão prontos para sair do útero. Então, o morcego, ele tem essa energia de renascimento, de evolução. Ele é um arquétipo lindo, gente, lindo, lindo, tá? Mas, estudando sobre ele, ela descobriu também que no Oriente, esse animal é símbolo de sorte e proteção. E ela viu isso na prática. Ela começou a ganhar muitos presentes, muito assim, inesperados, sabe? Roupa, perfume, chocolate. Ela até falou que o boy dela ficou mais romântico, começou a trazer presentes, coisas para ela, assim, que ela ficou chocada. Imagina, morcego, né? A gente nunca ia imaginar isso, mas os morcegos são bem sociais, pessoal. Então, até faz um pouco de sentido mesmo essa coisa, até do relacionamento, por exemplo, melhorar. Porque eles vivem em bando, né? Então faz sentido eles se darem bem com os outros que estão ali presentes naquele mesmo local. Outra coisa que o morcego trouxe foram mudanças instantâneas. Como, por exemplo, o fato de que em torno de uma semana depois que ela ativou esse arquétipo, olhem isso, uma semana depois, apareceu um trabalho. Lembra o trabalho lá da onça, né? Trabalho aqui, ó. E até esqueci de dizer, no vídeo anterior ela falou do cavalo, esse da onça tá associado com o cavalo, que é o mesmo lá do vídeo do cavalo que ela falou. Arrumei um emprego que eu literalmente trabalhava igual um cavalo. É esse aqui que ela contou na onça, tá? E aí no morcego, em torno de uma semana depois, ela conseguiu um trabalho que chamou a atenção dela por dois fatores. São o seguinte. Primeiro, ela estava chateada de trabalhar em um local que ela ficava tão cansada. Então ela não aproveitava nada na folga, porque ela só queria descansar, né? Não conseguia fazer mais nada da vida. E, segundo lugar, ela queria muito sair de casa, por diversos motivos, conflitos, enfim, né? Aquela coisa que qualquer um que mora com pai e mãe sabe como é que é, né? Pai, mãe, irmã, enfim. Então, ela tava, assim, muito incomodada com essas duas coisas. Eu falei, o morcego é renascimento, é mudança. Aí, gente, vocês acreditam que o trabalho que ela conseguiu, ela tem que passar 4 dias fora? Eu não sei com que ela trabalha, ela me deu essa informação. Ela precisa passar 4 dias fora e ela só passa 3 dias em casa. Só que ela acaba raramente permanecendo todos os 3 dias, assim, em casa. E aí ela notou que com esse movimento, as pessoas que vivem dentro daquela residência começaram a lembrar de valorizar ela, porque é isso, quando a gente tá ali o tempo inteiro e vive nesse ambiente familiar, como eu falei, pai, mãe, irmãos, muitas vezes os conflitos são muito altos porque todo mundo desconta os problemas de fora, dentro de casa, todo mundo exige do outro coisas que muitas vezes não faz. Então vira aquele ambiente muito reativo. Se qualquer um falar uma coisa que o outro não gostar, já é, né? Aquela coisa assim. Isso se torna muito cansativo. Agora, quando a gente sai de casa ou quando acontece uma situação que nem a dela,
de não de ir morar em outro lugar, mas de ter que trabalhar ficando alguns dias fora, quando volta para casa, daí parece até que as pessoas têm saudade, daí diminui um pouco essa coisa de ficar tão todo mundo ofendido, e também a ausência faz com que as pessoas comecem a enxergar o que o outro fazia. Dali a pouco, quando ela saiu, começaram a enxergar, agora que ela não tá mais, né? Agora sempre tem aquela louça para lavar, que antes era ela que lavava. Agora não tem mais ela para botar a nossa roupa para lavar ou para recolher a roupa, para recolher a louça do secador, do escorredor, sei lá como vocês chamam. Ai, a fulana sempre passava aqui vassoura e pano, tirava o pó e agora ela não tá mais aqui. Então é nessas horas, né, que as pessoas nos valorizam, e ela viu muito isso, tá? E eu achei interessante como tem coisas que acontecem não necessariamente como a gente imaginava, mas que também cumprem nossos desejos. Vocês viram isso? O que ela queria? Eu preciso sair de casa, eu preciso sair de casa. Como que veio esse sair de casa? Em conjunto com outro pensamento dela. Meu Deus, eu não aguento mais esse trabalho aqui que arranca o meu couro. Aí juntou 2 em 1. Por isso que, para quem gosta daqueles assuntos, por exemplo, lei da atração, quando a gente quer uma coisa, a gente só tem que desejar aquilo do fundo do coração. A gente não tem que ficar colocando empecilho. Sei lá, vou pegar a primeira coisa que eu vi aqui na frente. Um controle da ring light. Eu quero comprar uma ring light. Por que tu tá falando que tu quer comprar uma ring light? Tu já tá decretando que tu vai ter que comprar. Talvez tu fosse ganhar, talvez um dia tu fosse num sorteio, tivesse uma ring light, tu ganhasse no sorteio. Uma pessoa não precisa mais da dela e ia resolver passar pra ti, mas tu já impôs que tu vai comprar uma ring light. Então, quando a gente quer as coisas, a gente tem que querer e estar aberto para receber essas coisas, seja lá de qual jeito. Pode ser comprando? Pode, né? Que venha um dinheiro inesperado, alguma coisa, ou até não um dinheiro inesperado, mas um dinheiro que a gente junte para isso. Beleza, não tem problema. A questão é que muitas vezes a gente decreta, não, isso aqui tem que vir assim. Eu só quero emprego se for de tal empresa, em tal cidade, de tal jeito, não sei o quê. E aí, quando as coisas não fluem, a gente fica pé da vida, né? Comigo nada dá certo, nada acontece, a vida dos outros anda, a minha tá travada. Mas muitas vezes é a gente mesmo que tá travando, né? Então aqui foi um exemplo muito legal de como o universo, a fonte criadora, Deus, ele movimenta as coisas para nos trazer o que a gente quer. Não é na hora que a gente quer, mas quando acontece a gente sempre olha e fala, mas o jeito do cara lá de cima é o melhor, muito melhor do que o que eu tinha pensado, né? Então, ela falou que outra coisa que ela viu com o morcego foi ela ter muito acesso a materiais e livros que começaram assim, a trazer muitas respostas sobre a personalidade dela, sobre codependência, questões amorosas, né? Ver essa área de realmente se conhecer, de estudar a si, autoconhecimento, né, gente? Buscar ferramentas para auxiliar. Ela viu que ela tinha muita paciência para esses estudos e isso tudo foi muito positivo. E aí, como eu já tinha citado antes, pelo morcego viver em bando, ela viu que esse arquétipo também auxiliou ela na comunicação, em conseguir transmitir melhor as mensagens para as pessoas, o que faz muito sentido, porque além de ele viver em bando, o morcego ele é um caçador, todos os animais caçadores eles trazem essa energia da ação, e ele faz essa caça dele através de um sonar, né? Então ele larga um som, esse som bate na presa, volta para ele e assim o morcego consegue saber exatamente a localização do bicho e ele vai lá e pega certeiro. Então assim, pensa num animal incrível. Não tenham preconceito com os morceguinhos. Quem quiser usar esse arquétipo, escolhe aí uma imagem mais bonitinha dele, né? Que não seja aquelas espécies que eles têm uma cara assim de bicho-papão, né? Mas como vocês viram, ele agregou muito na vida dessa pessoa que trouxe esse relato incrível.
Vocês gostaram desses relatos da onça e do morcego? Eu amei. Ela trouxe várias coisas que ninguém nunca tinha me contado antes, de vivências que teve. Achei incrível. Vou esperar vocês aqui nos comentários. Inclusive, eu quero fofocas, hein? Eu quero fofocas. Eu não estou mais fofocando muito aqui do povo do YouTube, porque nos comentários não estão me deixando muita fofoca. Bora fofocar comigo, que eu gosto de fofoca. Vocês sabem que eu leio todos os comentários, né, meus amores? Tá bom, gente? Então, muita gratidão pra ti que ficou até o final desse vídeo. Vocês são pessoas maravilhosas, que trazem um carinho muito grande aqui pro canal. Eu sempre tô aqui para agradecer todos vocês. Um beijo enorme, uma ótima semana para todos e até o próximo. Tchau!